Olá pessoal, nessa videoaula eu vou apresentar para vocês a resolução de dois problemas de dinâmica envolvendo aí as leis de Newton. Então vamos lá. Um jovem deseja empurrar um caixote cúbico de massa 20 kg sobre uma superfície horizontal e áspera, então já sei que tem atrito. Ele tem duas possibilidades para realizar a tarefa: aplicando uma força constante F igual a 100 newtons na direção horizontal e paralela à superfície, está aqui representada, é esse primeiro caso, ou aplicar a mesma força, porém, numa direção que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, que é o que a gente vai mostrar no segundo momento. Considere que o movimento seja na direção horizontal e o coeficiente de atrito dinâmico 0,25. Para ambas as possibilidades, determine a aceleração do caixote. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, dado o caixote, o nosso objeto de estudo, quais são as forças que atuam sobre ele? Vamos lá. Se tem essa primeira força aqui que já foi dada para a direita, e esse objeto vai acelerar, ou espera-se que a gente calcule a aceleração, a gente pode definir aqui o nosso eixo cartesiano, define o x aqui para frente, que a posição é a direção em que o nosso corpo vai acelerar. A gente tem um y aqui na vertical, ok? Definido dessa forma, a gente vai ter para frente a força normal, positiva porque está na direção do eixo x, a direção do eixo x crescente. Para trás a gente tem a força de atrito, que vai ser negativa, porque aponta no sentido contrário do eixo x crescente. Para cima nós temos a normal, já que está em contato com a superfície, a gente tem a força normal, que vai estar na mesma direção de y, portanto positiva. E para baixo, sempre e sem exceção, a gente vai ter o peso. Negativo nesse caso, porque nós definimos o eixo y para cima. Pronto, desenhamos todas as forças. O que é que a gente faz agora? Segunda lei de Newton. Somatório das forças que atuam em x, a gente escreve todas. F é positivo, porque aponta no mesmo sentido de x, menos φ, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração, ok? Aí a gente tem que força menos, quem é a força de atrito? É μ vezes a normal, ok? Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a equação que a gente tem para x. O que a gente tem para y? Somatório das forças em y, a gente tem a força positiva normal, menos o peso é igual a zero, porque não tem aceleração em y. A única aceleração que a gente vai ter vai ser em x. Portanto, passando o peso para a direita, temos que a normal é igual ao peso. Ok? Bom, temos duas equações aqui, precisamos resolvê-las. Certo? O que a gente quer? A gente quer a aceleração. A gente tem a massa do corpo? Tem. Tem o μ, que é o coeficiente de atrito? Tem. Tem a força F? Tem, 100 newtons. Tem o peso? Tem, que é massa vezes gravidade. A única coisa que a gente não tem é a normal. Só que a normal é igual ao peso. Então, a gente vai combinar essa equação aqui, normal igual ao peso, aqui. Quando a gente substitui a força normal aqui, a gente vai ter F menos μ vezes P, que é o peso, igual a ma. Então, F é igual a μ vezes, quem é o peso? mg, massa vezes gravidade. Isso é igual a massa vezes aceleração. Passa o m dividindo, a gente tem força menos μmg, tudo isso dividido por m, isso é igual a A. Agora é só substituir valores. F é 100, μ é 0,25, m é 20, g a gente está usando 10, m 20, substituiu, deu uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? No primeiro caso, que é na horizontal. O segundo caso, a nossa força faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Significa que a gente vai ter que fazer decomposição de força. No eixo x vai ser um F cosseno, por quê? Porque o ângulo está entre o vetor e o eixo x. Portanto, a projeção sobre o eixo x é com cosseno. Então, a gente tem um F cosseno aqui, para cima um F seno. O resto é igual, certo? Agora, a gente faz de novo o quê? Somatório das forças em x. Para frente, F cosseno. Para trás, atrito, portanto, negativo é igual a ma. Então, F cosseno menos μ vezes a normal é igual a ma é a nossa equação em x. Não tem mais o que fazer. O que a gente faz? Somatório das forças em y. A gente vai ter duas forças para cima, que é normal mais F seno, menos o peso, que é a única que está para baixo, igual a zero, porque não tem aceleração em y. O que a gente quer é isolar a normal. Então, mantém aqui a normal e passa os outros dois para o outro lado. Então, fica P positivo menos F seno. Está aqui. A gente está fazendo exatamente a mesma coisa do item anterior. Isola aqui a normal, faz o que agora? Combina as duas equações. Então, eu vou substituir a normal aqui.
No exemplo anterior era simplesmente o peso, porque a normal é igual ao peso. Mas nesse caso, normal não é igual ao peso. É a normal mais F seno que é igual ao peso. E é isso que eu vou substituir aqui. Então fica como? Substituindo esta força normal aqui, temos que F cosseno menos mi, abre parênteses aqui, normal, que é P menos F seno, tudo isso é igual a MA. Aqui embaixo eu só fiz substituir peso por massa vezes gravidade e está aqui a nossa equação. Ok? O que eu quero? A aceleração. A força eu tenho, cosseno de 30 eu tenho, mi eu tenho, massa eu tenho, gravidade eu tenho, tudo. Só me falta achar o A. Então eu vou passar a massa aqui dividindo, passo a massa dividindo, agora eu substituo os valores. Substituindo os valores eu obtenho A igual a 2,455 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então tá aí a resposta dessa questão. Vamos ver mais uma que envolva aí as aplicações das leis de Newton. Olha essa. Considere um paciente de massa M, está aqui, submetido ao tratamento de tração. Está aqui, sendo puxado por uma força de tração, conectado com a roldana, que está conectado com outro peso. Determine qual é a máxima massa M que deve ser utilizada para produzir uma força de tração T. Observe que M, o peso de M, é quem produz a tração. Produz essa tração T sem que o paciente se desloque ao longo da mesa. A gente não quer que tenha movimentação. Se ele está inicialmente em repouso e a gente não quer movimentação, o somatório das forças aqui tem que ser iguais a zero. Ok? Considere a massa do paciente de 60 kg e o coeficiente de atrito entre ele e a mesa 0,20. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai resolver de modo análogo ao que a gente resolveu o problema anterior. Está aqui descritas todas as forças que atuam. Nosso sistema cartesiano está aqui definido. A gente tem para frente uma componente da tração, porque isso aqui está inclinado e faz um ângulo de 30. Então, T cosseno para frente, T seno para cima, normal para cima, peso para baixo, atrito para trás. Mesma lógica. Vamos lá, somatório das forças em X. O que a gente tem? Para frente, T cosseno, menos força de atrito igual a zero, porque não vai ter aceleração, já que a gente quer que ele não se mova e ele está inicialmente em repouso. Ok? Então, passando força de atrito para o outro lado, a gente tem mi vezes a normal, que é a própria força de atrito. Então, T cosseno do ângulo é igual a mi vezes a normal, certo? Tração nós temos? Não foi dada. É justamente, tem relação com o que a gente quer, que é a massa desse objeto aqui, ok? O cosseno do ângulo nós temos, o mi nós temos, que é 0,2, e a normal também não temos, ok? Então, a gente não sabe nem quem é a tração e nem quem é a normal por enquanto. O que a gente faz agora? Somatório das forças em y. Então, o que a gente tem em y? Normal mais t seno menos o peso desse corpo aqui, que é o paciente, m. Tudo isso tem que ser igual a zero, porque também não tem aceleração em y, certo? Isolando a normal, a gente passa para o outro lado, fica pm menos t seno θ é igual a normal. Está aqui. Mesma lógica do problema anterior. O que a gente faz agora? A gente substitui a normal aqui, ok? Então, substituindo a força normal na equação 1, ficamos com t cosseno é igual a mi, que multiplica pm menos t seno de θ. Está aqui nossa equação que combina o somatório das forças em x e em y ao mesmo tempo. Então, tem que satisfazer essa equação e essa simultaneamente. Chegamos aqui, ok? O que é que a gente não sabe dessa expressão? A gente sabe o peso desse corpo? Sabe. Se a massa é 60, aqui, o peso é 600. O seno do ângulo sabemos? Sabemos. Mi, coeficiente de atrito, 0,2. Cosseno do ângulo, sabemos. Qual é a única coisa que a gente não sabe? A tração, certo? Então, a tração é a nossa incógnita. Então, o que a gente vai fazer? Isolar ela. Vamos lá. Está aqui repetida a expressão anterior, vamos isolar aí a tração. Então, eu pego esse termo aqui, ó, veja, isso aqui é uma propriedade distributiva. Mi vezes Pm, mi vezes T seno de θ. Está vendo que esse termo está negativo? Eu vou passar ele para a esquerda positivo. Então, vai ficar T cosseno mais mi vezes T seno de θ positivo, porque eu passei para o lado esquerdo. Ok? Só sobrou esse termo aqui do lado direito, que é mi vezes Pm, ou seja, mi vezes a massa do paciente vezes a gravidade, porque isso aqui é o peso do paciente. Chegamos nisso. O que a gente faz agora? Se eu quero achar uma relação com a tração, que é a única incógnita nossa, eu vou colocar em evidência aqui a tração, porque tem nesse termo e tem nesse. Então, fica a tração, abre parênteses,
multiplica cosseno de θ mais μ vezes o seno de θ. Tudo isso é igual a μ vezes m vezes g, ok? Agora eu posso passar, já que está multiplicando, eu posso passar isso aqui dividindo. Eu tenho t é igual a μmg dividido por cosseno de θ mais μ seno θ. Está aqui a nossa expressão para tração, ok? Mas o que foi pedido não foi a tração. O que foi pedido foi qual é a massa máxima que a gente pode ter aqui. No caso, é a massa que a gente vai ter para que esse sistema esteja em equilíbrio. Então, cuja equação que satisfaz isso é fazer a aceleração C0 em y e x a gente já fez. Então, essa tração aqui é a que vai garantir o equilíbrio em y e x. Bom, vamos ver qual é a relação agora da tração com essa massa. Então, qual é a relação? Você pega o segundo bloco e faz somatório das forças em y. Já que não tem força em x, somatório das forças em y. O que é que eu tenho? Tração menos o peso desse corpo de massa maior é zero, porque não vai ter aceleração, que é o objetivo. Então, tração é igual a PM, massa maior, e isso vai ser o quê? Massa vezes gravidade. Massa do corpo que está aqui vezes a gravidade. Pronto, eu vou pegar isso aqui e substituir no lugar da tração. Se isso é a tração e isso é a tração, eu vou igualar as duas. Aí eu vou ter que mg, que é o que eu quero, esse mzão, é igual a μmg sobre cosseno θ mais μ seno θ. Passa a gravidade dividindo, aí vai cancelar aqui, né, a gravidade. Eu vou ter que a massa, que é o que eu quero, vai ser μ vezes mzinho sobre cosseno de θ mais μ seno θ. Substituindo os valores, 0,2 massa 60, cosseno de 30, 0,866, μ 0,2, seno de 30, meio, eu obtenho 12,42 kg. Alguns acharam outros valores porque fizeram aproximação aqui, ó, no ângulo. Então, quando você aproxima aqui, o valor não dá 12,42, mas está correto. Ok? É isso, pessoal. Nos vemos aí na próxima videoaula.